Prefeito, bom dia, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação aqui. Bom dia a vocês todos aí da Web TV Wide, do seu programa. Um prazer poder participar, a primeira vez que participo. Saber vocês estão me ouvindo bem, está tranquilo? Sim, com certeza, prefeito, em alto e bom som. É um prazer muito grande poder participar. Estamos à disposição, né, sobre aquilo que for de interesse, né, do público e do seu programa. Estamos à disposição para responder, para trazer as informações necessárias. Muito bom, a gente agradece a sua presença aqui, né, pela primeira vez, que a gente possa bater aí outros papos e sempre que tiver um assunto importante aí da cidade, a gente possa recebê-lo aqui. Prefeito, vamos começar falando, claro, sobre o novo decreto, né, que foi divulgado na data de ontem, com essa migração para a Onda Branca, né, na macro-região, e o BA, claro, passou também, acompanhou essa migração para a Onda Branca. Eu pergunto ao senhor, quais são as principais mudanças nesse novo decreto, com essa migração para a Onda Branca, o que mudou aqui na cidade? Bom, na realidade, a Onda Branca ela permite que algumas atividades, né, que não estavam listadas anteriormente possam funcionar. Então, exemplo, como lojas de imóveis, escritório de contabilidade, de advocacia, consultorias, autoescolas, que era uma preocupação também muito grande da população e Então, assim, algumas atividades, são poucas, mas permitem que se funcione dentro do programa Minas Consciente, do qual nós somos signatários e não podemos deixar de participar hoje, até por questões que a gente chama de definições até no Supremo Tribunal Federal. Então, enquanto nós estivermos no programa Minas Consciente, temos que cumprir aquilo que é determinado. E foi permitido, né, a passagem, neste momento, de onda verde para onda branca. Daí nós incorporarmos essas novas atividades. Lembrando sempre, o Estado determina que possa mudar de migrar da onda verde para a onda branca, mas também ele pode, amanhã ou depois, regredir. Então, nós aguardamos sempre o posicionamento do Estado. A cada semana eles fazem essa avaliação, e avaliação em cima dos casos, né, na macro-região, não é exclusividade de Ubá nem de nenhuma cidade, é a macro-região baseada em Juiz de Fora, são 94 municípios, e aí inclui a questão de UTI, ocupação de UTI, uma série de fatores que o Estado analisa. Neste momento, estamos permitindo migrar para a onda branca, que já é um avanço, mas a gente espera que continue evoluindo e vamos trabalhar para que a população tenha cada vez mais, né, segurança em voltar à economia, mas sem perder nunca o foco na saúde, que é o nosso principal motivação nesse momento. Prefeito, o senhor disse aí, né, que tem que responder e tem que realmente obedecer algumas determinações, e o prefeito também tem alguma autonomia, né? Agora, o senhor como prefeito, já que essa migração ela não é baseada somente em Ubá, nós vemos aqui, através dos boletins diários, que há uma crescente nos números da cidade, né, com relação ao Covid, com relação à contaminação, com relação à ocupação de leitos de UTI, nós já temos 14 leitos aqui ocupados. Falando especificamente de Ubá, o senhor acha que se fosse somente aqui na cidade, seria a hora certa, a hora correta para fazer essa migração? Eu creio que sim. Vamos colocar duas coisas. Primeiro, o índice de Ubá, se você comparar com a média do Estado, ele hoje representa, assim, vamos comparar por 10 mil habitantes, porque não dá para comparar Belo Horizonte, Juiz de Fora, Ubá, com uma cidade menor. Então, a gente tem que comparar por um número fixo de habitantes. Se você considerar por 10 mil habitantes, Ubá hoje está com um índice que é a metade da média do Estado. Aqui na nossa macro-região, os municípios na faixa de 50 mil habitantes para cima, nós estamos ali muito próximos a Viçosa e Cataguases. Um pouco mais à frente, Juiz de Fora, bem mais à frente, Leopoldina e Muriaé, em número de casos, né? Então, o que nós consideramos? O Ubá ainda não chegou no ponto crítico. Nós sempre falamos isso. Nós estamos, infelizmente, né, isso acontece, a pandemia, ela
é crescente até um certo ponto, até atingir o chamado pico ou platô. A partir daí ela tende a estabilizar e depois a cair. Eu falo com toda sinceridade, nós ainda não estamos no chamado pico pelo número de casos que nós temos em Ubá. É preocupante, um número crescente, mas nesse momento isso é o normal da pandemia. O crescimento é esperado, né? Nós gostaríamos que não houvesse, mas ele é esperado. Quanto à questão de ocupação de UTI, a gente sempre considera também a região. Hoje nós temos UTI no Santa Isabel, no São Vicente, no São Januário e no São João Batista do Visconde Rio Branco. A nossa microrregião trabalha com esses dados e, lógico, que isso é transferido para toda a marca. Falar se o Ubá estava ou não preparado, eu creio que sim. O Ubá está preparado, sim, até porque a gente sempre faz um apelo. A população está movimentando muito na cidade. Eu creio que tem muita gente saindo sem necessidade. Falo isso, cansado de isolamento. Não podemos ainda entregar os pontos. Precisamos continuar. É a única prevenção que ainda existe. Vacinas vem por aí, mas vai demorar. Por mais que tenha otimismo, ela vai demorar. Então, é isolamento, é distanciamento, é a perfeita higienização das mãos, do rosto, perfeito uso de álcool gel, máscara, isso é imprescindível nesse momento. Então, quanto mais nós ficarmos isolados nesse ponto, melhor para proteger da Covid-19. Ô prefeito, mas essa abertura ela não iria, nesse caso aí, de encontro à chegada do ponto crítico, ou seja, a abertura não colaboraria para que esse ponto crítico chegasse até mais rápido? Não creio, não, porque não vai aumentar muito mais a movimentação das pessoas. Como eu disse, são poucas atividades e, além disso, todas elas, quando a gente coloca o decreto, você pode ver bem lá, você tem critérios para poder abrir. Você não pode simplesmente receber uma multidão dentro da sua loja, dentro do seu escritório, dentro da sua área de autoescola. Você tem que respeitar aquilo que está no decreto: distanciamento, número de pessoas, uso de máscara, higienização. Então, se tomarmos todos esses cuidados, não creio, não. A movimentação da cidade, independente dessa abertura, não, ela já é muito grande. Já é muito grande. A gente sempre pede ao pessoal não precisar sair de casa, gente, não saia. Se tiver que fazer compra, mande uma única pessoa da família, não precisa sair 3, 4 para fazer uma única compra. Isso aí é uma questão de momento. Nós vamos ter que nos acostumar com isso durante algum tempo. Não creiam e achem que alguém falar que isso vai acabar da noite para o dia, não vai. Vai demorar um pouco. Nós não podemos ser pessimistas, mas nem otimistas. Nós temos que ser realistas, entender que essa doença veio para ficar. Enquanto não se conseguir uma vacina adequada, que seja universal, que possa ser aplicada em toda a população, nós vamos passar sempre esse problema. Eu não creio que isso... E o Estado, quando faz essa avaliação, ela faz uma avaliação com base técnica. São infectologistas, epidemiologistas, pessoas que lidam com estatísticas. Eles não jogam para o município ou para a região de qualquer forma. Isso é bem estudado e a qualquer momento pode voltar. Como eu estou dizendo, se acontecer algum problema na região de aumento de casos, além daquilo que é esperado, com certeza o Estado vai novamente interromper o crescimento, interromper a migração e às vezes até regredir, como aconteceu semana passada em outra região. Se não me engano, a região noroeste voltou de onda branca para onda verde. Isso pode acontecer. Muito bem. A questão do comércio em Ubá no sábado, continua fechado ou muda alguma coisa com esse novo decreto? Não, continua fechado até segunda ordem. Isso é um dos motivos que você falou aí agora mesmo, sobre a possibilidade de aumento do número de pessoas. Porque o sábado em Ubá tem um comércio muito ativo, um comércio com lojas de padrão, né, de cidades grandes, acaba atraindo muitas pessoas das cidades circunvizinhas. E o sábado vira quase que um turismo de negócios. As pessoas vêm para Ubá passear, vem olhar a loja. Então, você mantendo essas lojas fechadas, você diminui o fluxo. Isso tem acontecido.
a gente tem visto que os sábados de manhã em Ubá estão bem mais tranquilos do que algumas semanas atrás. Eu acho que, nesse momento, é prudente sábado não funcionar o comércio geral. Funciona atividades essenciais, como supermercados, lojas de alimentação, restaurantes podem fornecer né, em delivery, isso não tem problema não. O que não pode é atender clientes dentro das lojas, dentro das casas. A gente pede mais uma vez, com colaboração. Nem todo mundo colabora, isso é normal, numa sociedade assim mesmo, mas a gente tem que pedir sempre para as pessoas interpretarem o decreto não como uma imposição da prefeitura, mas sim como uma proteção à saúde das pessoas. Bom, falando agora sobre as barreiras sanitárias, é uma questão que muita gente, que muitos espectadores nossos aqui sempre levantaram, né? Sempre criticaram bastante as barreiras aqui da Jubá, dizendo que eram pouco eficientes, que não eram, que não faziam a devida fiscalização como deveria ser feito e como é feito em algumas cidades. E agora a gente vê que essas barreiras também não estão mais funcionando, não estão mais ativas. As duas perguntas: o senhor concorda com a população que diz que elas não eram efetivas, que não eram feitas da forma que deveria? E a segunda pergunta é: o porquê essas barreiras foram extintas? Bom, primeiro, a barreira ela nunca foi impeditiva. Algumas cidades, as barreiras são sim. Elas são para impedir a entrada das pessoas que não são moradores da cidade, tem que ser programada. Aqui na região nós temos algumas assim, nós nunca concordamos com isso. Não é essa questão que vai limitar a passagem do vírus. Uma vez que ele seja comunitário, que ele esteja dentro do município, não vai ser alguém de fora que vai trazer mais, já existe. A outra questão é que a barreira ela era apenas orientativa e vamos dizer, de explicações sobre a doença. Se em 120 dias a população ainda não sabe o que é o Covid, não vai ser em 1 ano nem 10 anos. Eu acho que não tem mais sentido nós mantermos essa situação, perdurar por mais tempos, porque nós sabemos, hoje, duvido que exista alguma pessoa que não saiba a gravidade que é o coronavírus, a doença, quando pega numa pessoa. Então, absolutamente não vejo hoje necessidade. Se precisar, amanhã ou depois, por algum motivo, ela vai ter que ser no chamado, chama de lockdown, né? Um fechamento total. Aí não, aí é barreira impeditiva mesmo, barreira sanitária impeditiva. Essa teria que ser aplicada de outra forma, inclusive com uma segurança mais forte, porque o nosso interesse não é barrar ninguém, é identificar pessoas que eventualmente pudessem estar com algum problema, mas no primeiro momento ela tinha validade. Hoje não creio mais, eu decidi, junto com a nossa equipe aqui, o nosso comitê, de paralisá-la por algum tempo. Eventualmente, se houver necessidade, a gente volta, talvez num outro modelo, numa forma mais impeditiva, se for necessário. Não creio que é nesse momento. Muito bom. Sobre a fiscalização, que é outro assunto também, que vem sendo muito comentado, muito criticado também na cidade. Essa fiscalização, segundo algumas pessoas também que nos mandaram aqui perguntas, mandaram comentários, eles acham que muitas vezes é feito vista grossa com determinados comércios que desrespeitam, inclusive, as determinações não só do município, como do estado, como também da parte da federação. Mas, bom, é uma recomendação do executivo para que passe, que realmente tenha um jogo de cintura, para que possa ser um pouco mais maleável, ou a ordem é fiscalizar, é realmente fazer cumprir? E gostaria de saber do senhor se realmente concorda que muitas vezes a fiscalização acaba sendo falha. Existe muita conversa fiada sobre esse assunto, né? Você sabe que não é fácil fiscalizar uma cidade do tamanho de Ubá. Nós temos inúmeros bairros, temos os distritos, e tem pessoas que insistem em descumprir qualquer tipo de compromisso que ele deveria ter com a população. Porque uma pessoa que abre o seu bar, né, que abre a sua loja e deixa entrar um número de pessoas acima daquilo que está no decreto, acima daquilo que é razoável, ele sabe que está descumprindo uma legislação. Mas, infelizmente, existem, inclusive, pessoas agressivas, né, que você não aceitam a fiscalização.
A fiscalização ela não faz vista grossa, ela notifica. A orientação que nós temos é de não sair multando, não tem interesse nenhum em multar ninguém. Agora, havendo desrespeito, descumprimento, pode ser, sim, multado, e eventualmente algumas multas já estão aparecendo, pode ser fechado o comércio, né? Isso não tem dúvida, mas o que nós esperamos é que haja uma colaboração maior. Agora a pessoa fala, olha, foi feita uma denúncia, a fiscalização não foi lá. Nós não conseguimos chegar em todos os locais ao mesmo tempo. Não posso admitir fiscal sem ser através de um concurso público. Então, nesse momento, nós temos uma equipe boa, atuante, mas não é suficiente. De tempo em tempo, nós fazemos reforço com outras pessoas, inclusive o pessoal que estava trabalhando na barreira, eles vão ficar até o final de julho fazendo visitas aos comércios de orientação, né, de uso de máscara. Isso é feito permanentemente. Não existe em nenhum momento chamada vista grossa, isso não existe. As pessoas são notificadas, muitas vezes reagem mal quanto a isso, né? Mas infelizmente muitos continuam descumprindo aquilo que é mínimo, né? Que não é só o respeito ao decreto, é o respeito à vida humana, é o respeito ao seu similar, ao seu semelhante, ao seu familiar. Isso aí é que nós sempre pedimos atenção. Nós não colocamos isso porque nós gostamos, é porque cientificamente está provado que uma das formas que nós temos é o controle de fluxo de pessoas. Quanto mais pessoas no mesmo local, sem a devida proteção, mais risco tem de estarem contaminando ou se contaminando nesse ambiente. Prefeito, falando em números, o senhor citou números aí, o senhor tem aí mais ou menos um número mais próximo de quantos fiscais nós temos hoje disponíveis para essa questão? Nós temos aproximadamente 11 fiscais, né, que trabalham permanentemente nesse setor. São pessoas que são contratadas, né, através de concurso público para isso, e temos mais uma equipe de apoio de 30 pessoas. Então, na realidade, nós temos 40 pessoas que fazem esse trabalho, né, não só de fiscalização, mas também de orientação ao comércio e aos populares. Isso é feito permanentemente. Às vezes a pessoa não vê, porque a cidade hoje cresceu muito. Eu hoje fui ver obra de manhã, você anda 10 quilômetros, na cidade, de um lado para o outro, para poder ver atividades. Então, a cidade cresceu muito, nem sempre você vê essas pessoas, mas eles estão atuando. Se você for no calçadão no sábado, você vai ver. Se você for nos bairros, permanentemente tem pessoas fazendo, mas a demanda, infelizmente, é muito maior do que a capacidade que nós temos de atuar. E aí entra outra questão, que nós temos o auxílio da Polícia Militar, temos o auxílio do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, mas eles também têm limitação de pessoal. Nem sempre podem nos atender com a quantidade necessária naquele momento. Mas sempre que nós solicitamos, tem nos atendido também, até por proteção do próprio fiscal. Nós temos que ter pessoas que façam a segurança da fiscalização. Porque, vou deixar claro, ainda existem pessoas que fazem agressões verbais, morais e até físicas se a pessoa, às vezes, exagera um pouquinho. Nós temos que ter muito cuidado com isso também, a preservação da saúde do nosso funcionário. Prefeito, agora falando sobre os valores destinados à cidade para o combate à Covid. A cidade já recebeu, a prefeitura já recebeu esses valores? Se já recebeu, quanto recebeu e onde esse dinheiro está sendo aplicado? Ela recebeu parte desse recurso, sim. É até uma reclamação que nós fazemos. Na última parcela que o governo resolveu liberar, o BAR foi mandado para o nosso município um recurso assim, muito menor do que para a maioria das cidades de Minas Gerais, até do Brasil. Eu não sei o motivo, a forma como isso é dividido lá. Alguém fala que é política, não é. É uma questão que o Ministério da Saúde tomou algumas medidas. A cidade recebeu já aproximadamente, vou falar aqui em números redondos, porque para não ter o risco de errar o valor exato, mas aproximadamente 2.600.000, 2.500.000
no total para o combate à Covid. E ele é usado permanentemente para isso, para apoio aos hospitais de UBA, para apoio às atividades normais das unidades de saúde, para a EPI, né, para a aquisição de medicamentos apropriados para a doença, para uma série de atividades que são ligadas à Covid. Isso será prestado contas, evidentemente, estará sempre no portal de transparência da Prefeitura e também prestado conta à origem do recurso, ao Ministério, às emendas parlamentares. Mas eu creio o seguinte, nesse momento, os valores que têm vindo, apesar de não serem muito altos em relação à população da cidade, nesse momento eu creio que atendem perfeitamente. Além disso, nós recebemos também respiradores, né, que foram colocados ali no Hospital Santa Isabel na forma de cessão, que recebemos do Ministério da Saúde, e alguns outros que vieram do Estado. Então, isso também reforça muito a nossa capacidade de atendimento. Esses recursos já estão à disposição do Hospital Santa Isabel e muitos deles provavelmente já estão ajudando a salvar vidas. Mas, basicamente, aquisição de EPI, aquisição de medicamentos, o controle, né, de determinadas situações em UBS, de atendimento aos hospitais, o recurso será utilizado simplesmente assim. Tudo aquilo que se refira ao combate à Covid, nós estaremos aplicando esses recursos. Espero que sejam suficientes. Tenho muita preocupação com isso. Mas, lógico, se houver necessidade, a Prefeitura, com pouco recurso próprio que ela tem, não deixará de atender a todas essas atividades. Bom, falando aí em combate à Covid, na última semana nós tivemos um caso que chamou bastante atenção, que seria um surto lá da Covid no frigorífico Cruzeiro do Sul. Eu gostaria de saber do senhor quais são as ações que vêm sendo feitas pela Secretaria de Saúde e qual a posição do Executivo sobre esse caso. Olha, isso aí não é exclusivo de Ubá, não. Todos os locais em que há frigoríficos, indústria de alimento, que muitas pessoas trabalham, estão sujeitas a isso. Porque uma pessoa, às vezes, ela é assintomática, está trabalhando ali, ela acaba passando para outra pessoa, até que apareça o sintoma em um ou outro, demora um pouquinho. Por isso é que, normalmente, a gente chama de surto, que atinge um número de pessoas maior ao mesmo tempo. Bom, desde o primeiro momento, a Prefeitura tomou todas as medidas necessárias, reunido com a administração da empresa. A empresa afastou, né, voluntariamente aqueles funcionários que eventualmente possam estar contaminados, e inclusive aqueles que trabalham no mesmo setor, isolou determinados setores, fazendo a profilaxia naquele local, e continuamos mantendo essa informação. Então, esses funcionários que foram afetados, nenhum deles apresentou problema grave, vão cumprir o período da quarentena normalmente e voltarão a trabalhar dentro das questões que a gente faz. Então, isso infelizmente, é normal acontecer numa empresa. Quando acontece em um, acontece em vários. Mas todas as medidas sanitárias foram tomadas e continuam sendo monitoradas e trabalhadas no dia a dia, inclusive junto aos familiares desses funcionários que foram afetados pela Covid-19. Bom, saindo um pouquinho aqui do assunto da Covid, falando também de outros assuntos que chamaram a atenção nas últimas semanas, sobre aquele projeto de lei, né, da aviação UBA, que gerou muita polêmica também, gerou muita discussão. Esse projeto foi retirado da Câmara. Ô prefeito, que rumo tomou esse projeto e daqui para frente como é que fica essa situação? Essa é uma situação que está sendo, inclusive, discutida na Câmara de Deputados, né? É uma possibilidade de ajuda às empresas de transporte coletivo. Vocês sabem, quando uma empresa apresenta um projeto e que ela entra numa licitação, e a daqui é muito antiga, não é de hoje que ela foi escolhida, né? Ela trabalha com um número de passageiros padrão, para poder cobrir né, as despesas e gerar lucro. Nenhuma empresa trabalha que não tenha geração de um determinado padrão de lucro. Com a pandemia,
Isso caiu, assim, o número de passageiros espantosamente, caiu em um terço. E algumas regiões não tinha nem passageiros disponíveis, você manter uma linha é totalmente inviável do ponto de vista financeiro. É uma concessão da prefeitura. A prefeitura tem, normalmente, obrigações com essa empresa, até ela tem que manter a capacidade financeira da empresa, senão a empresa para, ela quebra, você fica sem nenhum transporte coletivo. Até que se você consiga resolver isso e trazer uma outra empresa, é muito difícil. Então, foi uma tentativa, naquele primeiro momento, de cumprir, né, com as nossas obrigações, de manter o serviço funcionando sem que a empresa também ficasse prejudicada. Alguém fala assim, mas ela lucra muito. Isso é relativo. Precisa saber onde existe esse lucro, se ele realmente é real ou não. O que importa é que nós não podemos deixar de prestar o serviço. Nós fizemos um acordo com a empresa, né? Ela manteve as linhas que ela estava operando fora da cidade, principalmente nos distritos, e, de alguma forma, nós estamos conseguindo, nesse momento, fazer. Mas sabemos que, em algum momento, a prefeitura vai ter que tomar atitude. Infelizmente, vamos deixar claro, isso foi politizado, né? Não é nenhum sentido a prefeitura ajudar a qualquer empresa. Quando você faz um trabalho desse, é para ajudar a população, para ter o transporte, para ter a garantia do transporte. Isso não é novidade em muitos locais do mundo, não é só no Brasil, não. O transporte coletivo, de um modo geral, ele é subsidiado. As cidades menores, do tamanho de Ubá, não subsidiam, né, porque as linhas de ônibus não são tão extensas assim. Mas se você for qualquer capital, ele é subsidiado. E várias cidades, durante a pandemia, conseguiram aprovar nas câmaras municipais esse tipo de ajuda momentânea, até que voltasse o fluxo normal de passageiros. Mas com a politização, com a discussão que não geraria nenhuma vantagem para o município, nós preferimos, no primeiro momento, fazer um acordo com a empresa e esperar passar esse período eleitoral, que vai ser muito complicado, a gente sabe disso, e trabalhar isso depois com um pouco mais de calma, para a gente ver o que é possível compensar. E até esperar, quem sabe, né, com a economia voltando ao seu ritmo normal, a empresa passe a ter um fluxo normal de passageiros e a gente possa controlar nesse momento. Agora, o prejuízo dela, com certeza, ela já teve. Isso nós não temos como deixar de analisar a qualquer momento, porque é uma responsabilidade do município. As pessoas acham que não. O município tem responsabilidade sobre as empresas que ele contrata para trabalhar. Isso acontece, por exemplo, com prestadores de serviços que, via de regra, a prefeitura é cobrada por algum motivo que tenha gerado dívida trabalhista e que a empresa não tenha cumprido, nós somos corresponsáveis. Nesse caso também, a prefeitura é corresponsável. Muitas pessoas não entendem assim, acham que entregou o serviço, acabou, a empresa se vire. Não é dessa forma. Mas, nesse momento, não justifica nós ficarmos malhando em ferro frio. Achei melhor retirar o projeto e, a qualquer momento, a gente pode discutir isso com um pouco mais de calma, fora desse período eleitoreiro, eu não falo eleitoral, mas a gente vai saber discutir isso com a sociedade, que passe isso de uma forma muito transparente. Alguém falou que nós mandamos para lá um projeto ilegal. A hora que o prefeito vai mandar projeto ilegal, ele passa por... né? A gente não manda projeto ilegal, a gente manda projeto que é possível ser votado. Ele tem legalidade. O que às vezes não tem é as pessoas entenderem que ele é, naquele momento, adequado. Mas isso é uma questão que, não sei, nesse momento eu nem discuto muito isso não. Nós vamos achar uma fórmula, né? Quando voltar, o grande problema é que nós não estamos tendo transporte escolar. A maioria dessas linhas só existe porque tem o transporte escolar. E quando nós falamos de transporte escolar, nós falamos dos alunos da rede municipal e da rede estadual. Muita gente esquece. O Estado é o maior número de alunos transportados, é do Estado. Nós recebemos um valor muito pequeno por isso, nós acabamos cumprindo, que é uma obrigação constitucional. Então, voltando às aulas, a gente não sabe ainda quando, naturalmente essas linhas hoje deficitárias
elas voltam a ter capacidade de se autofinanciar. Bom, prefeito, infelizmente não dá para eu ler aqui todas as perguntas que as pessoas estão mandando para nós. Nós temos aqui algumas também que eu estou fazendo aqui, né, até dentro do contexto que o pessoal está mandando aqui. E a gente aos poucos vai tentando encaixar esses comentários dentro aqui das perguntas. Mas algumas a gente não tem como evitar. Por exemplo, algumas pessoas comentando aqui que o senhor falou que é legal, mas que não seria moral, que no caso seria imoral. Não falei moral, não. Às vezes é adequado e inadequado para o momento. Nunca não confunda moral com adequação. Nada a ver uma coisa com a outra. Não, no caso aqui estão dizendo o seguinte, que o projeto é legal, mas que a proposta é legal, mas que seria imoral, segundo a opinião aqui dos internautas. Nunca seria imoral. Seria imoral se isso não fosse uma prática em muitos municípios, são inúmeros municípios que têm essa prática. Porque quem banca o transporte público é quem paga a passagem. Mas ele está bancando passagem das pessoas que têm direito à gratuidade, como idosos, né? Ele está bancando passagem dele. Então, de alguma forma, isso aí já é bancado pela própria população que paga a passagem. A outra ação que a gente poderia fazer é você passar o valor do transporte, aumentá-lo, que é uma outra prerrogativa que o município tem. E aí eu não preciso nem de solicitar a Câmara. Mas não achei justo também o trabalhador que utiliza o ônibus pagar mais para poder pagar. Mas seria uma outra alternativa, porque o equilíbrio financeiro ele faz parte de qualquer contrato entre administração pública e empresa privada. Não há como você dissociar. Então, isso não há imoralidade, não. Pelo contrário, se alguém usa esse termo, por favor, não existe imoralidade. E talvez não seja adequado o momento por conta de período eleitoral, pré-eleitoral, as pessoas tendem a colocar isso aí numa discussão um pouco diferente. Mas ele nunca é imoral, nunca. Porque transporte público ele é extremamente importante e ele tem que ser discutido, sim, a qualquer momento. A empresa já economizou em algumas outras ocasiões, por exemplo, quando se retirou o cobrador, não baixou o preço da passagem. Enfim, continuou o mesmo preço, tendo que pagar um funcionário a menos em cada ônibus, em cada linha. Seria uma prerrogativa também e uma reclamação além que a população constantemente reclama dos serviços prestados, que segundo a maioria das pessoas que reclamam, seria de má qualidade. Isso é natural. Hoje eu estava ali na região da Coab, da Fazendinha, e passou por mim um ônibus da empresa da aviação UBAR. Ele tem a capacidade de mais de 40 passageiros. Estava com 2 passageiros, né? Isso quer dizer que 2 pessoas, pode ser que nem sejam pagantes, pode ser que tenham gratuidade, por conta de algum benefício de idade, de aposentadoria, que quer que seja. Então, as pessoas também não analisam isso. Tem horários que o ônibus não fatura. Isso é importante também lembrar. Agora, essa questão que você falou aí do cobrador, isso não é da minha administração, isso é da administração anterior, eu não sei como que isso foi cuidado, mas existem possibilidades de, se isso é ilegal, né? Se isso tem ilegalidade, das pessoas recorrerem aos mecanismos próprios, judiciários, para poder repor. Na realidade, isso é uma tendência no Brasil inteiro, de não haver cobrador. O que não aconteceu, e provavelmente isso aí nunca foi colocado também, que todas as nossas discussões sobre tarifas, elas são públicas. Existe dentro do Conselho Municipal de Trânsito, representação de toda a sociedade, e inclusive da própria empresa, ela participa, mas também a prefeitura, da sociedade, dos representantes, dos usuários, e essas discussões são públicas e são levadas todas as vezes que se faz um reajuste. E esses reajustes, eles são adequados a esse momento, com ou sem cobrador, né, os valores são adequados àquele primeiro momento. Eu não vejo isso aí como uma inadequação, não. Se houve a retirada do cobrador e, de alguma forma, os valores das passagens também foram adequados a isso aí.
Então, é uma discussão que fica muito difícil a gente falar que a empresa hoje está lucrando muito porque não tem cobrador. Acho que não é bem por aí, não. Eu acho que esse mecanismo, inclusive a tendência de melhorar, automatizar, trabalhar com cartão, quanto mais você puder diminuir, né, essa questão, com certeza isso vai refletir amanhã ou depois no próprio custo da passagem. E que pode ser discutido dentro do Conselho, que, volto a dizer, tem representantes dos usuários nesse Conselho Municipal de Trânsito. Prefeito, sobre o projeto de lei que está tramitando na Câmara, inclusive essa semana o senhor apresentou algumas emendas a esse projeto, que trata aí sobre o aumento de contribuição dos servidores, né? O que foi modificado realmente na prática com essas emendas e qual existe a possibilidade de não ser aprovado e se sim, né, se não for aprovado, quais seriam, o que acarretaria ao município essa não aprovação? Bom, primeiro eu ainda não apresentei emenda. O que nós estamos discutindo sobre outras formas de apresentar o aumento que, infelizmente, eu falo isso porque isso não foi decidido pela Prefeitura de Ubá, não. As pessoas às vezes não entendem isso, e o próprio servidor tem que entender. Isso é uma lei federal, né, que colocou um prazo até 31 de julho para os municípios se adequarem. O mínimo de contribuição do servidor é 14%. O que nós estamos agora discutindo é a possibilidade de haver, vamos dizer assim, não ficar todos os servidores a 14%. Aqueles que têm um salário menor têm um desconto menor, os que têm salários mais altos, desconto mais alto. O problema maior é que o Estado está propondo isso na Assembleia Legislativa. E aí as pessoas perguntam, por que só agora foi? Porque o Estado de Minas tinha colocado que ia colocar na sua mudança na Constituição do Estado, que estabeleceria o aumento e também a reforma previdenciária, que ela seria estendida a todos os municípios mineiros, que na realidade não aconteceu. Como não aconteceu, nós tivemos que fazer aqui. Agora, se não passar esse mínimo para 14%, quando eu falo mínimo para 14, ele pode ser assim gradativo. Quem ganha até um salário mínimo pode ter um desconto, quem ganha mais de 5 salários mínimos pode ter outro tipo de desconto, vai acabar incidindo sobre quem ganha mais. E é uma possibilidade que existe, mas no nosso caso, nós temos poucos funcionários proporcionalmente em relação ao Estado, em relação à União, fica muito difícil fazer esse equilíbrio. Mas nós estamos fazendo alguns estudos para propor à Câmara. Agora, se não acontecer, aí é uma coisa interessante. O município que não adequar a sua reforma previdenciária, ou principalmente esse mínimo para quem tem o regime próprio de previdência social, que é o caso de Ubá, ele fica impedido de receber verbas públicas, sejam elas aquelas que são como é que a gente chama? Obrigatórias que o Estado tem que transferir, o fundo de participação, de outras verbas públicas, emendas parlamentares, empréstimos, qualquer atividade que venha do governo federal, não poderia o município receber. E aí, isso impacta a toda a rede do município, não só os funcionários que teriam um aumento, a gente chama assim, não tão significativo, mas pesa no bolso, sim, a gente sabe disso, mas isso reverte ao próprio funcionário. Por quê? Ela vai compor o fundo, né, de previdência do próprio funcionário. Ele nunca vai ser tirado dele. Está garantindo a ele um maior recurso para quando ele se aposentar. Por que dessas emendas? Por conta de que amanhã ou depois, se continuar nesse processo, né, os funcionários perderão o direito de aposentar por falta de dinheiro, porque o regime é próprio, não é o regime universal. Quem tem que garantir o regime são os próprios funcionários. E o Ubá é bem tranquilo do ponto de vista de controle, mas só que tem um detalhe. A prefeitura hoje deposita 26% da folha de pagamento como cálculo atuarial. Isso é dinheiro que sai da prefeitura, sai de todos nós, todos os meses, para colocar na conta do servidor, na Ubaprev, porque isso é uma obrigação nossa, chama cálculo atuarial, que era para corrigir aquilo que não foi recolhido no passado.
e a gente continua recolhendo dia a dia, todos os meses, religiosamente, essas verbas. Então, é uma discussão também muito semântica, porque é uma obrigação, nós não temos como fugir disso, mas agora tentam, de alguma forma, dizer que a prefeitura está impondo, não é coisa de prefeitura, não. Governo federal, governo estadual, governo municipal. Prefeito, como último assunto, já que a gente não tem como abordar todos aqui, né, o tempo é curto, a gente vai se falar mais algumas vezes aí, vamos abordar outros assuntos de interesse também, inclusive até as perguntas aqui dos internautas que ficarem para trás aqui numa outra oportunidade, com certeza nós estaremos levantando. Eu gostaria de falar sobre o assunto do contrato da Copasa, que nele foi previsto alguns investimentos, algumas benfeitorias aqui para a cidade, e que até agora algumas não foram feitas. Eu gostaria de saber do senhor, desse contrato que foi prometido, que foi acordado, o que foi feito até agora e o que ainda dá para ser feito nessa gestão, ou qual é a previsão de ser feito alguma coisa que está nesse contrato, principalmente com a questão do esgoto, que a gente paga, né, uma taxa cara, todo mundo paga uma taxa, e hoje não temos esse serviço. Qual seria a previsão de ter esse serviço prestado aqui no bar? Vamos separar duas coisas aí. Primeiro, não existe o contrato, ele é para tratamento de esgoto e fornecimento de água, não é só para esgoto, não. O contrato, ele prevê, inclusive, investimentos na melhoria da rede pública de captação de água, né, e que está sendo feita, inclusive a questão do Ribeirão dos Bagres, que ficou judicialmente impedida, agora está voltando, né, será implantado, nós teremos maior capacidade de recebermos água, inclusive de outro município, mas a questão que fica aí da pessoa falar, você está pagando por um esgoto que não tem. Vamos deixar claro, o que se paga é pela coleta do esgoto, isso é previsto em lei, não tem nenhum descumprimento de lei. Já se pagava para a prefeitura, junto com o IPTU, que é a conservação da rede. Lógico que era um valor menor, a pessoa não percebia que estava embutido no IPTU, mas se vocês recorrerem ao IPTU de 2017 para trás, verão que tem lá a tarifa de esgoto. A partir de 2018, com a assinatura do contrato com a Copasa, isso passou a ser responsabilidade dela. E existem duas modalidades de cobrança, previstas em lei, definidas pela ARSAI, que é a agência reguladora dessa área no estado de Minas Gerais, que é a cobrança pela coleta de esgoto e a cobrança pelo tratamento do esgoto. Como ainda o bar não tem o tratamento do esgoto, eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco, se permitirem, a cobrança é feita pela coleta. E isso de uma legislação muito clara, que as pessoas às vezes não querem entender, querem discutir que isso não está previsto. É lógico que isso está previsto em lei, não depende da assinatura do contrato com a prefeitura. Se fosse uma empresa municipal, ela teria que cobrar de outro jeito. Se for uma empresa privada, ela teria que cobrar. Isso está na legislação, até porque ela não conseguiria manter o serviço. Quanto ao tratamento de esgoto, o que atrasou muito as obras foi o licenciamento ambiental. E até por uma ajuda da prefeitura, que é reconhecida pela Copasa, nós interferimos do ponto de vista politicamente, até junto com a Secretaria de Ambiente, para que esse fosse levado para Belo Horizonte para dar mais agilidade. E, felizmente, agora no mês de junho, foi aprovada a licenciamento ambiental da Copasa. No dia 29 agora tem a licitação, uma licitação internacional de mais de 100 milhões de reais para obras de implantação da estação de tratamento de esgoto, das elevatórias, da tubulação que vai conduzir o esgoto, e agora que vai começar, de fato, as chamadas obras. Sem licenciamento ambiental, nem licitação você pode fazer. Então, primeiro, se fez o licenciamento ambiental, foi aprovado, demorou realmente, mas é um estudo muito complexo. E agora, sim, dia 29, quem tiver acesso a qualquer meio de comunicação pode verificar isso aí, que a Copasa já colocou. Então, a partir de agora, serão feitas as obras, né, de implantação, não só da estação de tratamento, mas dos coletores ao longo da cidade. Vamos tirar
todo o esgoto de dentro dos córregos, de dentro do Ribeirão Urbá, ele será conduzido por tubulações, né, diretamente a uma estação de tratamento abaixo da cidade, no Ribeirão Urbá. Então, isso aí agora já está em andamento, não tem... vamos dizer, se a pessoa falar que está cobrando uma tarifa, está cobrando, isso é legal, está dentro da legislação, e enquanto não se tratar o esgoto, ela vai reduzindo ano a ano. Esse ano já caiu, se não me engano, para 25% da tarifa de água. Antes era 31,25%, antes era 37%. Então, ela vai caindo a cada ano até que se trate o esgoto. A partir daí, as tarifas são cheias. Eu sempre falo, as pessoas têm que se acostumar hoje a economizar água para que não pague também pelo esgoto. Para cada litro de água, você gera menos de 1 litro de esgoto. Então, as pessoas têm que perceber isso aí. Isso custa. Nós vamos gastar um recurso muito grande da população, né? Porque quando você pagar, vai ter um benefício que não tem jeito. Nós temos que fazer o tratamento de esgoto urbano. É uma vergonha nós não termos isso até hoje. E a minha luta em cima desse processo, ela é muito grande. E vai continuar. Independente de onde eu estiver, nós vamos continuar lutando para que o Urbá tenha realmente todo o seu esgoto tratado, incluindo né, tratamento de água e coleta de esgoto e tratamento de esgoto. Prefeito, para a gente encerrar aqui, eu agradeço aqui a sua presença, o tempo disponibilizado, principalmente pelo horário do almoço. Eu quero que a gente volte a bater aqui, né, outros papos referentes à nossa cidade e levantando outras questões também. A minha pergunta final e despedindo aqui do senhor é: o senhor seria um pré-candidato às eleições de 2020? Naturalmente, sim, né? Eu falo sempre, eu não pleiteio o cargo, eu quero continuar um trabalho que nós estamos realizando, ver essa recuperação após as 3 enchentes, uma dificuldade muito grande junto com a pandemia, mas a gente está com muitas obras espalhadas na cidade do ponto de vista de recuperar, inclusive, a autoestima da população da gente, né? A licitação das novas intervenções na Beira-Rio, na região do Mesgro, deve ser concluída essa semana, as análises. Aí, período de esperar se vai haver ou não algum recurso. Muitas empresas entraram na licitação, 2 ou 3 empresas, sempre há a possibilidade de algum atraso por conta de recursos que essas empresas que não ganham, né, que sejam perdedoras no certame, elas possam amanhã depois. Mas a ideia é que isso volte rapidinho. Então, nós temos muitas obras sendo feitas, continuarão sendo feitas. Então, eu tenho, sim, a intenção de me apresentar como pré-candidato, sem, em nenhum momento, dizer se já sou. Não existe. Eu acho que a gente é candidato de um grupo de pessoas, de um grupo de apoiadores. Nós não somos candidatos de si próprios. Muitas pessoas se colocam, eu sou candidato. Não. Eu acho que se for conveniente para a população e para a minha pessoa, assim, eu coloco sempre o meu nome à disposição, né, para podermos trabalhar. Alguns falam que eu não sou candidato. Esses que falam, por favor, esqueçam isso, porque posso até não ser, em nome de um nome que tenha melhor posicionamento, de um acordo entre partidos de apoio. Isso é uma coisa natural. Eu acho que esse período é um período de estudos, né? A gente está discutindo com várias pessoas essa possibilidade, mas deixando claro, né, que até a Constituição permite, na reeleição, a gente gostando ou não dessa questão de reeleição, ela permite. Então, meu nome está sempre à disposição, sim. Se houver interesse da população, se houver interesse dos partidos que nos apoiam e houver uma conciliação desses interesses, por que não tentar um segundo mandato? Muito bem, mais uma vez eu agradeço a sua presença e espero que a gente possa estar conversando em outras edições aqui, trazendo aí mais assuntos relevantes a respeito da nossa cidade. Prefeito, uma ótima tarde, muito obrigado. Muito obrigado a vocês, estarei sempre à disposição, né? Como eu disse há pouco, vim da obra ali da região da Fazendinha, fomos lá para começar a implantar, fazer o plantio de árvores na lateral da avenida que está sendo construída. Já está ficando bonito, vale a pena uma visita.
situação, enquanto não se consegue reconstruir a ponte lá na Fazendinha, fazê-la de novo, que ela não tem como reconstruir, tem que fazer uma ponte realmente nova, né? Nós estamos preparando uma avenida que vai ser um orgulho, tenho certeza, para aquela região da Fazendinha. Tivemos agora há pouco, plantando algumas árvores, fazendo um bosque, já para a implantação. Daqui um dia começa o calçamento, a implantação também da rede de iluminação pública. Com certeza vai ficar uma avenida muito bonita e vai atender nesse momento de incerteza, né, que nós estamos vivendo, até que se consiga construir uma nova ponte ali na Fazendinha. Então, agradeço a você, agradeço aí a toda a equipe da emissora, que desejar a vocês muito sucesso desse trabalho, é um trabalho difícil, né? E que continuem divulgando, né, os cuidados com a Covid, mas também com a dengue. As pessoas às vezes esquecem que nós estamos ainda numa crise muito grande de dengue. Temos que continuar cuidando da limpeza dos nossos terrenos, enfim. Temos muita coisa a ser feita, mas eu acho que dependemos muito da boa vontade e colaboração da imprensa, de um modo geral, e da população como um todo. Muito obrigado a vocês, né? E tenham um ótimo dia. Muito bem, conversei com o prefeito da cidade de Ubá, Edson Teixeira Filho. Falamos a respeito aí de várias situações aqui da nossa cidade. Em breve gostaria sim de mais uma conversa para trazer outros assuntos que foram até levantados aqui pelos nossos internautas. Foram dezenas e dezenas, até centenas de comentários. Não tem como a gente passar todos, como de costume a gente faz aqui todos os dias, mas nós vamos trazer, nós vamos colher aqui entre esses principais comentários alguns assuntos que numa próxima entrevista com o prefeito, com certeza nós estaremos levantando essas questões.